pessoal, estamos aqui começando mais um episódio do Larvas Incendiadas, totalmente ocupado. Esse daqui não é nem a rádio pirata, é a rádio das piratas, mas ocupado com ternura porque foi o próprio Thiago Coatti que me pediu para vir fazer aqui o pod dessa semana pelo mês das mulheres, pelo mês de março. Então, meu nome é Larissa Peixoto Gomes, eu sou doutoranda em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais e tô com a minha convidada, diva da ciência política, Clarice Goulart Paradis, professora da Unilab, doutora também pela UFMG, amiga pra toda hora, tutora de 2 gatinhas lindas e moradora da maravilhosa Salvador. E hoje nós vamos conversar sobre gênero, instituições políticas, África, Brasil, universidades e esses tempos tenebrosos em que estamos vivendo. Dá um oi pra galera, Clara. Oi, pessoal. Olá, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui nesse podcast, no mês internacional da mulher, o mês que as mulheres vão pra rua, tacam fogo no pneu e vão fazer revolução aí, porque a revolução ou será feminista ou não será, não é mesmo? É isso aí. E aí, Clara, eu tava querendo saber, eu queria que você falasse um pouco pra galera da Unilab, porque é pouca gente no Brasil que tá sabendo desse projeto Mara, que era do Lula, né? Começou como bebê do Lula e é uma universidade federal com um projeto completamente diferente. Explica pra galera um pouco aí. Legal. Então, na verdade, a Unilab, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, é uma universidade que foi criada em 2011. Ela tem 2 campus. O primeiro foi criado em Ceará e em 2014 foi então criado o campus dos Malês, em memória à Revolução dos Malês, que foi uma revolução de pessoas escravizadas, negros e negras escravizados aqui na Bahia, que fica então em São Francisco do Conde, que é uma cidade no Recôncavo Baiano, a mais ou menos uns 80 quilômetros de Salvador. Essa é uma universidade muito interessante e acho que é uma universidade muito única no contexto brasileiro. Ela nasce internacional, de integração com os países de língua oficial portuguesa, principalmente os países africanos. A gente recebe vários desses estudantes de Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, entre outros países. E o objetivo fundamental tem a ver com o resgate e fortalecimento das relações Brasil-África, entendendo que essas relações elas foram pouco estudadas, pouco valorizadas. Então é um resgate à nossa memória, a memória do povo brasileiro, do povo africano. A África, a cultura, a política, o cerne do projeto, as questões raciais, a igualdade racial e tudo que ela envolve, como as relações de gênero e a luta por uma sociedade mais igualitária, uma sociedade livre. Massa demais, né? É uma ideia muito, muito interessante. E como é que tá aí nesse momento tenebroso em que a gente tá desde o golpe de 2016, né? Só piora a nossa vida. Como é que tá a situação aí na Unilab? Assim como as outras universidades que foram criadas no processo de interiorização, de renovação da universidade pública, nós temos sofrido ainda mais com os cortes e com toda a precarização que hoje tem se dado na Universidade Pública Brasileira, né? Então, a Unilab também está sofrendo com esses cortes e com a falta de estrutura básica para o nosso funcionamento, né? Eu acho que é um momento que a universidade tem que se organizar, né? Nós estamos diante de um projeto político que não prioriza a universidade pública, que tem um discurso muito perigoso e muito contrário ao projeto nosso. Então, a nossa tônica hoje é de resistência, né? Sem dúvida, em defesa da educação pública. Mas isso acho que não apaga toda a diversidade, toda a riqueza de projetos que a gente desenvolve lá na Unilab, né? Então, diante de todos esses cortes e falta de estrutura, a gente resiste e, sem dúvida, consegue construir vários projetos muito interessantes. Né? O momento é de resistência, ainda mais essa semana com os eventos trágicos que ocorreram em uma escola. A gente vê um lugar que tem que ser de ensino, de aprendizagem,
e o que a gente vê é violência, é morte, é ataque a crianças. Mas assim, vamos falar de coisa boa, né? Já que a gente tá falando de resistência pra falar de coisa boa, é pra gente manter o ponto positivo. E eu queria que você falasse da sua pesquisa, né? O Larvas é um podcast pra valorizar o trabalho acadêmico, pra apresentar ele pro público. Então fala um pouco dessa pesquisa que você tá... Eu sei que você tá começando ela ainda, ela tá no início, mas tá olhando órgãos de apoio ao legislativo, ou órgãos de mulheres, em quais países? Qual que é o objetivo da sua pesquisa? Então, Lisa, essa pesquisa, ela tá no início, né, como você falou. Hoje a gente conta com 2 bolsistas de graduação que estão dedicadas à pesquisa, que é a Mariana Reis e a Maria Letícia Leite. E a ideia é um pouco aprofundar numa discussão sobre a relação entre feminismo e Estado no sul global, tentando trazer um pouco a discussão sobre a representação política, mas mais do que o legislativo, tentando trazer uma ideia de representação que envolva o executivo, o legislativo, partindo do pressuposto de que quanto mais os órgãos de política para as mulheres no executivo, as bancadas femininas no legislativo e o movimento de mulheres coincidem em pautas políticas, quando elas atuam junto em prol de pautas políticas, elas aumentam então a representação política das mulheres. Então, nesse sentido, a gente traçou um estudo comparativo entre Brasil, Bolívia, Cabo Verde e Moçambique. Então é muito interessante essa comparação, primeiro porque hoje, se a gente for olhar os dados de representação política no legislativo, a gente vai ver que o quadro mundial nos mostra que a maior parte dos países que têm alta taxa de participação, de representação política das mulheres no legislativo está no sul global. Então, a pesquisa é um estudo comparativo entre 4 dos países do sul global, que é o Brasil, a Bolívia, Moçambique e Cabo Verde. Então é muito interessante, primeiro, a gente concretizar uma pesquisa que faz a comparação entre a América Latina e a África, pensando que a gente tem um contexto de muitas coisas em comum, né? Então, assim, são países que sofreram fortemente o colonialismo, o militarismo, são países que têm desafios semelhantes de desigualdades, tem a questão étnico-racial muito importante, são países que as mulheres têm se organizado politicamente, então você tem movimentos e organizações, né, ainda que com diferenças de capacidade de mobilização, e em ambos esses países nós temos tanto um órgão de política para as mulheres, que tem uma trajetória aí de pelo menos dos anos 80 para cá, com algumas mudanças institucionais. Existem bancadas femininas no legislativo em todos esses países e também organizações de mulheres. Então, a gente tem um contexto interessante para a pesquisa comparativa. Então, a gente está no inicinho da pesquisa, então a gente está fazendo um mapeamento dos órgãos de política para as mulheres, né, e vendo um pouco a trajetória institucional desses órgãos, quais são as pautas políticas, quem foram as pessoas que ocuparam esses órgãos, um pouco tentando entender que tipo de agenda que esse órgão organiza, de forma mais aprofundada, quais as relações que esses órgãos estabelecem para concretizar as suas pautas e as suas agendas com o executivo e com a sociedade civil. Então é basicamente isso. Mas aí você está olhando órgãos tipo a Secretaria de Política para as Mulheres, que a gente teve durante o governo Lula e governo Dilma, ou você está olhando outros tipos de órgãos, tipo órgãos fora do governo que prestam auxílio, ou você está olhando os dois? Então, a gente tem um conceito dos mecanismos institucionais de mulheres, que são órgãos do executivo, fundamentalmente, dos governos executivos. Eles podem estar em qualquer nível, então, tanto nos municípios, quanto estado, quanto nacional. Aqui na pesquisa a gente está trabalhando só com os órgãos do executivo federal, né? Então, na Bolívia é um órgão dentro do Ministério da Justiça. No Brasil, a gente está olhando até o golpe,
né? Então, até a Secretaria de Política para as Mulheres do governo Dilma. A gente não vai pegar as mudanças que tiveram depois. Em Cabo Verde é um Instituto de Igualdade de Gênero, que é um órgão que tem uma autonomia, mas que está vinculado ao Executivo Federal. E o Ministério de Moçambique é um ministério que cuida não só da pauta das mulheres, como também a pauta de família e uma pauta mais de assistência social. E quais são as dificuldades da pesquisa, estando no começo, né? Porque são países que têm uma ação de mulheres, uma ação política muito forte, mas ao mesmo tempo também são países com uma igualdade de gênero muito baixa e com uma taxa de violência, pelo menos no Brasil e na Bolívia, que eu sei com um pouco mais de certeza, muito altas. Então, como que é ver essa dualidade? Como que é estudar esses países nessas condições? Então, na verdade, até, assim, se a gente pensar do ponto de vista da pauta da violência, a gente vai ver mais similaridades do que diferenças. Então, você citou muito bem, né, que esses países, eles têm, então eles enfrentam uma forte problemática da violência contra as mulheres. Na Bolívia isso é muito forte, tanto é que as próprias deputadas, as próprias vereadoras, senadoras, enfim, elas têm tido uma grande atuação para a aprovação de leis, né, de combate à violência contra a mulher e, principalmente, politizado a própria violência que elas sofrem, né, que é um pouco essa ideia da violência política e tal. Aqui no Brasil, a gente teve o marco da Lei Maria da Penha, que também foi fundamental para esse debate da violência se tornar mais público, enfim, então isso também politizou fortemente o tema da violência. E em Cabo Verde, pelo menos, a gente tem a aprovação de um plano de combate à violência baseada em gênero. Também é um plano recente e que já demonstra que o governo executivo lá tem priorizado, o executivo e legislativo, né, priorizado essa pauta. Agora, dos desafios, eu acho que, assim, primeiro a gente ainda desconhece muito o contexto dos países africanos, né, então se debruçar sobre os processos de democracia em África, sobre como que foi se dando o processo de independência, qual a participação que as mulheres tiveram nesse processo de independência, quais foram os desafios e também as entraves que as mulheres vivenciaram nesse período pós-independência, de construção do Estado democrático nesses países. A gente sabe, né, Moçambique, por exemplo, viveu uma guerra civil por um largo período pós-independência. Então, assim, são países que têm certas peculiaridades históricas e tudo que são muito interessantes. Eu acho que é um material fundamental para nós da ciência política, mas a gente sabe que na ciência política brasileira o contexto africano é pouquíssimo estudado. Esse é um desafio, mas é um desafio muito importante, é um bom desafio para nós, né? Um outro desafio é esse estudo comparativo e, assim, nós temos aqueles desafios que são os práticos de uma pesquisa comparativa que ainda não conta com recursos para trabalho de campo. Então, a gente está pensando em dois sentidos. Um é tentar mais editais, a gente já tentou alguns, mas assim, de tentar editais mesmo, que a gente possa fazer pesquisa de campo nesses países. E a outra coisa que a gente está estudando também é como a gente faz pesquisa de campo virtualmente, né? Então, a gente tem uma experiência que é uma das nossas estudantes, que é a Lenira Gonçalves, que é uma cabo-verdiana, que ela não é bolsista da pesquisa, mas ela participa com a gente como voluntária, e ela tem feito um contato com pessoas do executivo. E Cabo Verde, por exemplo, é um país que as pessoas se conhecem, é um país pequeno, né? Então tem uma certa proximidade com, né, a estrutura do Estado. Então a gente também está tentando perceber aí quais as formas que a gente pode fazer pesquisa mais barata. E assim, e questões LGBTQIA, nesse contexto, você tem alguma noção para trazer para o podcast? Como é que essas questões se inserem na pesquisa ou não se inserem? Na verdade, a gente tem o FEMPOS, né, que é o nosso grupo de estudos feministas lá na Unilab, que é Feminismo e Pós-Colonialidade, e o FEMPOS tem organizado boas pesquisas sobre o direito
da população LGBT em África, principalmente coordenado pela professora Caterina Areia, que é a minha colega lá, e a gente fez um grande esforço agora em 2018 de publicação de um livro. Então a ideia nossa foi, a gente leu o Queer African Reader, que foi uma das poucas ainda publicações de textos de militantes LGBT, militantes de vários países africanos, principalmente de língua oficial inglesa, e alguns desses textos, então, a gente fez um esforço, um coletivo de tradução, e agora, recentemente, agora final do ano de 2018, a gente publicou ele pela editora Devires. Então, quem quiser procurar mais, os textos que a gente traduziu foram textos de militantes de língua oficial inglesa, e não esses países de língua portuguesa, que são os países que a gente está trabalhando nessa outra pesquisa. Mas o interessante desses textos é quanto há um debate queer em África que é fortemente crítico à economia global, ao modo como o neoliberalismo e as políticas neoliberais eurocêntricas, né, dos países do centro do mundo, eles utilizam de maneira arbitrária essa ideia de que a homofobia em África é estrutural, e com isso muitas vezes há um próprio processo de chantagem entre descriminalização da homofobia e ajuda externa desses países, ajuda financeira externa, e isso só desfavorece e enfraquece os coletivos e os indivíduos que lutam pelos direitos LGBTs, né? Então, o que a gente tem visto é que essa ideia de que a África é homofóbica é uma ideia de uma história única, né? Então, que na verdade há um grande debate sobre esse tema hoje em África e muitos coletivos que têm se organizado para combater a homofobia. Ainda que nesses países de língua portuguesa, como Cabo Verde, por exemplo, você não tem o mesmo nível de legislação anti-sodomia ou de legislação que proíba as relações homoafetivas, como você tem em países como Uganda, que a gente tem que lembrar que muitas dessas leis foram fruto do próprio processo de colonização, né? Então não há nada de essencialmente africano na ideia de homofobia, muito pelo contrário. E é um absurdo, e é completamente sem noção atrelar a ajuda humanitária a uma mudança de legislação, porque você coloca, eu só vou mandar essa ajuda para vocês se vocês tirarem essa lei sobre homofobia. É claro que a população vai se voltar contra as pessoas LGBT mais ainda, porque elas atrelam a ideia de que os gays estão impedindo que a ajuda humanitária chegue. Então, isso é completamente deturpado e é uma visão extremamente elitista, salvador branco, absurda, que eu fico com muita raiva desse tipo de coisa. E a gente recebeu o ano passado a Sibonge Nadache, que é uma advogada sul-africana que luta pelos direitos da população LGBT. Ela é uma das autoras também que a gente traduziu nesse livro, e ela vai mostrando assim como é seletiva a preocupação dos países europeus com relação aos problemas de direitos humanos em África, né? Assim, por um lado, eles chantageiam com as leis anti-homoafetividade, relações homoafetivas, mas por outro lado, uma série de outras violações de direitos humanos gravíssimas que acontecem no continente, que eles não condicionam a ajuda sobre isso, né? Então mostra uma seletividade e mostra que na verdade é uma barganha que se utiliza de uma pauta muito importante, mas que se utiliza dela de um jeito que enfraquece justamente aquela população e aqueles coletivos que estão na luta diária para mudar a cara da homofobia, para, enfim, combater a homofobia nesses países, né? Então, eu acho que é muito interessante esses autores, essas autoras, que eles
autores, né? Que eles vão justamente mostrando que a heteronormatividade ela é um elemento fundamental da política econômica global, do neoliberalismo. Então, assim, não é só o patriarcado, o racismo, mas a heteronormatividade também é uma normatividade que está envolvida aí na forma como o poder político mundial está organizado, né? E a gente vê que é uma forma dos países se colocarem como progressistas no cenário internacional, mas não necessariamente adequarem suas próprias políticas, e eles realmente não estão preocupados com se a lei está sendo aplicada num país africano ou não. Eles querem mostrar que eles estão de pulso firme com relação à homoafetividade no papel, mas garantir que há escolas para crianças e que todas as meninas atendam, né? Todas as meninas consigam ir à escola e que haja direitos reprodutivos e que tem estrada para as crianças chegarem à escola, isso eles não se importam. E eu tava lendo sobre isso com relação ao Justin Trudeau, que no Canadá mesmo, ele é visto como um biscoito de polvilho, assim, vamos dizer. Parece muito bonito por fora, mas por dentro é só ar. Porque as ministras estão todas se demitindo do gabinete toda vez que uma mulher se pronuncia contra ele. Então todo mundo ficou muito feliz com a ministra de Justiça dele, que era uma indígena, era a primeira ministra de Justiça indígena, mas ela simplesmente não estava conseguindo fazer o trabalho que era para ela fazer, e ele começou a tirar ela do cargo. Então ela foi colocada numa outra pasta e depois numa outra pasta até que ela se demitiu. Mas no cenário internacional, ele é o fofo feminista que a gente ama, mas vamos olhar o que é que o Canadá realmente está fazendo. As mulheres indígenas lá ainda estão sendo estupradas? Elas ainda estão desaparecendo? Sim. Então, é esse o negócio. Pra gente que estuda instituições, só olhar o papel, só olhar a instituição, não adianta. Não adianta. A gente tem que olhar o que é que está sendo feito realmente, o que é a consequência daquela lei, o que é a consequência daquela atitude. Pois é, Lala, e falando sobre isso, eu acho que também a gente vai vendo que às vezes é uma certa arapuca esse discurso só de ocupação dos espaços de poder, se esses espaços de poder não se transformam em sua própria lógica, né? Então, quer dizer, a gente precisa de um debate que também seja de transformação mais profunda das instituições. Mas, já que nós estamos aqui falando sobre pesquisa, sobre mulheres na política, no poder, e como esse 8 de março veio muito revolucionário, nós estamos no mês de março ainda, e você está me entrevistando, mas você também é uma grande pesquisadora, é uma maravilhosa da ciência política. Eu queria saber um pouco mais sobre a sua pesquisa também nessa área da representação política das mulheres, já que você está fazendo uma tese maravilhosa e que acho que o pessoal vai gostar de saber um pouco também, já que é um estudo comparativo, envolve aí uma representação e fundamentalmente o que muda com as pessoas lá, né, com os nossos representantes. Então conte aí pra nós, Lala, Zita. Eu adoro essa sororidade acadêmica. Eu tô fazendo, então, para ouvintes do Larvas Incendiadas, eu e Clá trocamos de papéis aqui e ela me perguntou sobre a minha pesquisa, que ela já tá cansada de saber, coitada, mas a minha pesquisa é representação para mulheres no Brasil, Reino Unido e Suécia. E eu tava até pensando aqui, a gente falando sobre mudar as instituições, sobre uma das minhas entrevistas na Câmara dos Deputados. É uma pessoa que ficou anônima, né, porque não é deputada, é uma pessoa que trabalha lá com a questão de gênero, mas é uma pessoa que trabalha concursada. Ela, no caso, eu tô usando como a pessoa, eu não estou identificando o gênero. Falou, nós temos agora 77 deputadas. É a primeira vez que nós temos tantas deputadas. E elas não têm a menor ideia do poder que elas conseguem ter se elas agirem coletivamente. Elas conseguem abrir uma sessão e elas ainda não perceberam isso. E não vão perceber. Eu estava lá
vendo as novatas, não estavam todas as novatas, mas muitas estavam lá, sendo recebidas pela atual bancada feminina, pela diretoria, né? Então, deputada Soraya Santos, deputada Benedita da Silva, maravilhosa. E eu estava vendo muitas, desculpa, não quero julgar, mas muitas platinadas. Porque assim, a gente, platinada não é um problema. O problema é quando você é platinado e você começa a falar... Porque o meu irmão é deputado também, e o meu pai é prefeito, e eu acredito em ser forte sem perder a femininidade. Eu tô assim, ai meu Deus, não, amiga. Assim fica difícil te defender, aí a gente fica até meio triste. Mas pelo menos com o trabalho comparativo, e no meu caso eu pego países europeus pra comparar com o Brasil, a gente vê que todo mundo tem problema, tá todo mundo tentando melhorar. A gente acha que a Suécia é um paraíso, não é. A gente acha que os homens lá estão preocupados com a igualdade de gênero, eles não estão. Eles não estão se importando com isso. Quem trabalha lá para representar mulheres são mulheres, porque essa é a minha principal pergunta de pesquisa, né? Quem está fazendo a representação de mulheres para ajudar mulheres? E aí eu procuro ver se os homens estão fazendo alguma coisa. Eles fazem, claro, ainda mais aqui porque é a maioria, mas eles, assim, você vê, um homem tem 3 propostas sobre mulheres e uma mulher tem 15. Então, assim, o negócio é bem desequilibrado. Então tá indo bem, mas é isso, tá corroborando essas questões que a gente tem. A gente vê que o Reino Unido, com o Brexit, tá se enfiando cada vez mais numa areia movediça de racismo e machismo fortíssimo. A Suécia também tá entrando na extrema direita, assim, com 2 pés esquerdos, que nem a gente tá fazendo. O negócio é que eles têm uma política de igualdade de gênero mais bem estabelecida do que a gente. Então, pra gente, o negócio tá ficando feio. Já que nós estamos inspiradas nesse mês de março, o que você acha que são, pelo menos, algumas medidas para a gente ter uma ampliação da nossa representação política? Vendo esse cenário do jeito que a gente está aqui no Brasil, dos deputados jogando a responsabilidade do laranjal em cima da política de cotas para as mulheres. Então, o que você acha que pode ser, assim, o que a gente deve lutar aí do ponto de vista de ampliar a representação política? Assim, eu não vejo nada institucional mudando no momento. O que eu acho é que as campanhas coletivas têm tido sucesso porque elas conseguem juntar mais recursos. Então, facilita um pouco mais para uma campanha progressista ganhar. Então, a gente viu, acompanhando de perto, como que a Áurea Carolina conseguiu ser a vereadora mais bem votada de Belo Horizonte, que não é um lugar fácil, e agora é deputada federal. Então, assim, a minha sugestão para quaisquer mulheres aí progressistas, por favor, a gente quer feminista no poder, gente, que estejam interessadas, não confie que o seu partido, mesmo que seja de esquerda, vá te dar apoio, porque aqui é a guerra de todos contra todos, o negócio é robesiano, ninguém aqui vai te ajudar. Então, se você não tem dinheiro próprio, faz aquele financiamento coletivo, a campanha coletiva tem agregado recursos de uma forma que uma campanha individual não faz, porque ela age como se fosse um partido de lista fechada, como se fosse um sistema eleitoral de lista fechada. Sistema eleitoral de lista fechada, eu saio jogando essas palavras. Pra quem nunca ouviu essa expressão, é basicamente o que a Argentina tem. Você vota no partido e, no caso, eles inclusive estão passando lá na Argentina para ser obrigatório, na lista do partido, ser um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Então, se o partido elege 10 pessoas, vão ser 5 homens e 5 mulheres. No momento, eles têm 2 homens e uma mulher. Então, no nosso caso, a nossa cota foi feita para falhar, né, Clá? A gente sabe disso. Agora ela virou bode expiatório. Então, essa seria, para mim, a saída mais prática. Claro, mas assim, a gente tá com o nosso tempo já indo. Então, muito obrigada por topar
fazer essa brincadeira aqui comigo, trazer sua pesquisa para todo mundo conhecer, trazer a Unilab para todo mundo conhecer. Uma coisa que eu acho importante lembrar para todo mundo, falar para todo mundo, é que a Unilab é a universidade no Brasil que tem mais de 90% do seu corpo discente e docente que é negro. Isso é raríssimo, isso não existe aqui no Brasil, eu não acho que existe em outro lugar. Então é uma experiência que deve ser preservada e vamos continuar nessa resistência. Muito obrigada, minha amiga. Obrigada, Lala. Te admiro demais. Um beijão. Beijo nas gatinhas. Estão aqui com saudade de vocês. Então, pessoal, esse foi o episódio de Larvas Incendiadas, especial mês de março. O podcast é delas. Eu quero agradecer a Clarice por ter topado essa participação. É o nosso primeiro podcast, a primeira vez que eu gravo, é a primeira vez que ela grava, seja de um lado, seja de outro. Então foi muito massa estar aqui com vocês. Obrigada ao Thiago Coati pelo convite. Obrigada a vocês por ouvirem a gente. Eu espero que tenha sido informativo e divertido. E continuamos na resistência todo dia, até quando for preciso. Um grande beijo e força para todo mundo. Este programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e essa é sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas 2019 ou hashtag O Podcast é Delas nas mídias sociais e siga @O Podcast é Delas.